E agora, companheiros, nós vamos unindo nossos corações e mentes mais uma vez para o nosso trabalho de vibrações, para a nossa sessão de vibrações que iniciamos. E para tanto também nós vamos lembrando que ao iniciarmos esse trabalho, recebemos um mentor especialmente designado que estará conosco em todo o trabalho, nos auxiliando nas doações. Lembrando também que em torno das casas espíritas e das casas dos trabalhadores envolvidos nesse trabalho de vibrações, encontram-se milhares de socorristas do espaço, que irão conduzir as vibrações para os locais e os assistidos, que hoje lembraremos. Vamos, portanto, mentalizando ao nosso lado um pequeno cálice de cristal, onde serão depositadas as nossas vibrações e levadas para a casa espírita, onde o grande cálice de cristal se encontra disponível, onde serão todas as vibrações nossas, dos nossos mentores, das colônias do espaço, das esferas superiores, do cosmos infinito, misturadas, mescladas, preparadas como o remédio que cura, o bálsamo que suaviza as dores, a energia que restaura e que reconstrói. E nós vamos também acompanhando os nossos irmãos socorristas e auxiliando-os. Nós vamos direcionando as vibrações também para as nossas casas espíritas. Vibrações que vão saturando toda a atmosfera das casas, plasmando-se em suas paredes, teto, piso, móveis, objetos e materiais, e também externamente suas paredes, muro, piso, telhado, cobertura, descortinando do frontal da casa até o meio da rua, lateral esquerda, direita, fundos, subsolo, envolvendo todas as casas, numa proteção impenetrável, sem a autorização dos nossos dirigentes espirituais. E assim também, parte dessas vibrações são retidas, preparando a casa para sua abertura presencial em breves dias. E para tanto, nós vamos projetando essas vibrações sobre todos aqueles que adentrarem a casa, trabalhadores, assistidos que virão, desde já, preparando esses caminhos e esse encontro. E agora as vibrações vão para todas as tarefas da casa, como assistência espiritual em seus diversos dias, escolas de aprendizes, colegiados mediúnicos, notadamente das quintas-feiras, para o próprio trabalho de vibrações da internet e o físico já dentro das casas. Assim também as vibrações para os trabalhos especiais, como grupo de jovens, irmãos marianos, irmãos fraternos, samaritanos. Igualmente, as nossas vibrações vão em sustentação para a evangelização infantil, para a mocidade espírita. Vamos levar toda a estrutura espiritual e material unidas para o atendimento futuro dos nossos assistidos. E agora nós buscamos levar as vibrações de sustentação para todos os dirigentes de trabalho, colaboradores, auxiliares, voluntários, para todos aqueles que se predispõem a labutar em benefício do próximo, a serviço do cristianismo, do espiritismo e do Mestre Jesus. E assim todos os trabalhadores e seus lares, preparando os ambientes para que estejamos com a humildade do Mestre, à disposição dos apóstolos e a vontade firme como aqueles que vieram depois. E assim também nós, integrando este polo de trabalho. E as vibrações se estendem para todos os assistidos de nossas casas espíritas, cujos nomes estão nos arquivos, cadernos, papeletas de pedido.
nos grupos de vibração da internet de assistência espiritual, por aqueles que rogam e que pedem. Dentre eles, inclusive, trabalhadores hospitalizados, adoentados, necessitados do carinho, do amor, da espiritualidade e dos companheiros. E fazemos uma grande união fraterna e de amor em direção a todos, preparando esses caminhos futuros. E assim também buscamos agora esses assistidos que se encontram angustiados em seus lares, local de trabalho e de estudo, prisões, hospitais, nas ruas e até já desencarnados. São localizados por nossos socorristas, recebem o tratamento adequado, orientação e amparo, preparando-os para novas oportunidades e retomada do caminho evolutivo. E agora as vibrações vão para a Aliança Espírita Evangélica e suas regionais, e todas as casas espíritas filiadas à Aliança. Assim também, em especial, as casas Apóstolo Mateus, Inconfidentes, Constelação Amor, Irmão Luiz Jardim Marilu, Luz do Alvorecer, de Sapopemba, com Vladimir, Aprendizes do Evangelho de Cataguás, Minas Gerais, com o companheiro Euclides. Vamos imaginar e mentalizar que vamos penetrar essas casas no seu duplo espiritual. E assim adentramos os vastos salões de piso marmóreo, paredes vítreas cristalinas, e nossas vibrações jorrando para acumularem-se nas grandes torres luminosas que se elevam a grande altitude nesta região umbralina onde nos encontramos, para guiar as caravanas e os caravaneiros que vêm das regiões infernais purgatoriais, do sofrimento e da dor, trazendo os socorridos que são triados, amparados em nossas casas e conduzidos para novas oportunidades. E assim também nos encontramos com os nossos irmãos desencarnados, que até ontem estavam conosco no trabalho físico e hoje desencarnados nos acompanham como socorristas do espaço. E abraçados, vamos atravessando o portal que nos leva aos campos de relva macia, vislumbrando o grande laboratório vítreo no centro, onde se processam as essências retiradas das hortas e seus vegetais medicinais, dos pomares e dos frutos medicinais, dos grandes jardins floridos com seus perfumes e flores medicinais, preparando-se assim o remédio do futuro que irá consolar e ajudar toda a humanidade no campo intelecto-psicológico e físico. E assim preparando os grandes remédios, as vacinas atuais, para dar consolo à humanidade. E agora as vibrações vão para toda a parte hospitalar das casas, o pronto-socorro, as salas de cirurgias, de enfermaria, todos os ambientes hospitalares e nossos companheiros que lá se encontram. Também para as escolas espirituais de aprendizes e os irmãos socorristas do espaço e aprendizes que lá se encontram, que vieram conosco porque eram nossos obsessores do passado. E agora nós vamos unir todas as energias e forças de todos os grupos para elevá-las a grande altitude como se fossem nuvens magnéticas. E comandadas pela rosa dos ventos, nós vamos direcioná-las primeiramente para a Amazônia, o norte do país, o norte da América do Sul, para a colônia Vitória Régia do nosso irmão Mateiro,
e os grupos indígenas encarnados e desencarnados que têm a grande tarefa de preservação e recuperação de toda a Amazônia, no seu reino vegetal, mineral e animal. E assim as chuvas magnéticas vão fazendo um trabalho de recuperação e restauração para que em breve toda aquela região volte para a proteção das pessoas de bem, dos espíritos iluminados, afastando as mazelas que o atacam no momento. E do norte vamos em direção ao nordeste, banhando de luz e chuvas magnéticas toda a caatinga nordestina, em direção aos mares, à Mata Atlântica que o beira em suas praias e montanhas do norte ao sul. E no sul, os pampas gaúchos, as terras planas, e subindo em direção ao Pantanal. E aí, adentrando o centro do país, com todo o cerrado maravilhoso, com seus milagres de frutos e flores. E agora unimos todos esses biomas. E a chuva magnética cai sobre todo o Brasil, estendendo-se para todos os países vizinhos da América do Sul, que compõem também esses complexos, para que o Pai abençoe todos aqueles envolvidos na tarefa de reconstrução, encarnados e desencarnados, caboclos, sertanejos, todos aqueles que se dedicam para fazer a grande transformação, pesquisadores, engenheiros, biólogos, cientistas de todas as áreas. E agora centralizamos as vibrações em Brasília, para atuar fortemente sobre todos os poderes, executivo, judiciário e legislativo, para que, com o amparo de Ismael e todos os seus auxiliares, possamos restabelecer nesses ambientes a justiça, a verdade, o equilíbrio. E aqueles que estiverem obrando em erro, que nossas vibrações e preces sejam para sua correção, que a dor do arrependimento pare sobre cada um, restabelecendo novas trajetórias. E para aqueles que estão obrando no bem, mesmo solitários, sejam fortalecidos, guiados para continuarem a divulgar as mensagens de amor e equilíbrio pela pátria. E agora as vibrações penetram a profundidade do solo brasiliense para buscar os grandes obsessores do mundo inferior, do mundo dos abismos, da escuridão e da dor, onde essas entidades milenares atuam sobre essas mentes perturbadas e ambiciosas que compõem os poderes, para fazer o desligamento, para que sejam afastados por nossos instrutores e orientadores do bem, na recuperação dessas entidades, num tratamento adequado e isolados onde for necessário, para que possamos caminhar com Ismael, encontrando um caminho livre dessas influências perniciosas. E agora vamos nos unir a Ismael e aos grupos de luz e de paz para direcionar essas vibrações em todas as direções, irradiando-as sobre todas as cidades, capitais de estados e municípios e aldeias, e onde houver um ser humano, ali brilhe essa luz de despertar mentes e corações para o bem e para a tarefa. E do Brasil também irradiando para os países da América do Sul, Central e do Norte, em suas cidades, capitais e municípios. E o mesmo efeito que deve ocorrer no Brasil, correr sobre todos esses países, para que a América desperte e encontre um caminho de iluminação e de luz e de paz. E da América as vibrações partem em direção à África adoentada e combalida, à Europa, à Ásia,
a Oceania, os oceanos Atlântico, Índico, Pacífico, suas ilhas e seus países, a Austrália, o Polo Sul e o Polo Norte. E todo o planeta se ilumina por nossas preces e vibrações, nem que por instantes. E como num raio fugidio, penetra mentes, cria o despertamento e condições para encontrar em todos um caminho de iluminação. E assim também preparando todo o ambiente onde se educam os seres nesse planeta, todos os casais, todas as crianças, jovens, adultos, idosos, todos que estão chegando para novas reencarnações e aqueles que estão partindo, tê-las cumpridas, indo em direção ao plano espiritual. Que mãos amigas de ambos os lados da vida amparem essas criaturas, preparando-os para o grande aprendizado. E assim envolvemos as entidades que circundam esses planos, onde há o choro e ranger de dentes, porque criaturas despertaram fora da graça do Senhor, em débito consigo mesmos, para que a luz amorável de Gabriel atinja todos, chamando-os para o aprendizado, para a escola espiritual. E agora as nossas vibrações são rastros de luz pelo planeta, são caminhos e ondas que se formam, atraindo para o bem, atraindo para o progresso e levando luz e tratamento a todos. Principalmente onde existem essas regiões, onde os planos inferiores, encarnados e desencarnados, se unem para a guerra, se unem para prejudicar o desenvolvimento do planeta, levando fome, levando doença, levando horror da exploração humana do homem pelo homem e deixando as dores psicossomáticas em todas as criaturas atingidas. E assim que se restabeleça as condições ideais de cura física, mental e perispiritual a todas as criaturas do planeta. E de retorno à nossa pátria, de retorno às nossas uniões em nossas casas espíritas. Nossas vibrações continuam ainda distribuídas para todos os irmãos brasileiros, para todos aqueles que buscam um caminho de iluminação. Que mentes maravilhadas sejam agraciadas com a visão da verdade e da luz. Que mãos preguiçosas voltem ao trabalho. Que mãos criminosas voltem ao bem. E que mãos trabalhadoras sejam fortalecidas para ajudar no desenvolvimento moral de toda a humanidade e assim amparando-nos uns aos outros, imitarmos o Mestre Jesus, que desse amparo, dessa empatia, dessa condição, encontremos o amor de uns pelos outros, encontremos o perdão para chegar em todos os corações. E ainda assim, que possamos agradecer ao Pai pelo dom da vida, pela oportunidade desta reencarnação. E por onde andarmos, levemos a esperança do Evangelho, a graça do sorriso amigo do cristão e mãos estendidas no trabalho, para convidar a todos para a grande obra de reconstrução. Com a graça de Deus, que assim seja.